Sejam bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. E hoje estamos aqui, né, em uma cidade próxima a Barreiras, Bahia, em uma fazenda. Não estou falar o nome ainda, quando vocês verem o rosto desse rapaz aqui, vocês vão saber onde a gente está. Em uma fazenda que é referência em melhoramento nesses animais que ele tem, nesse leilão, que eu já compareci muito nesse leilão aqui dessa fazenda. E vamos trazer muito conhecimento para vocês hoje e uma história maravilhosa, que é a história dessa fazenda aqui, do meu amigo Cal Paranhos. Muito obrigado pela disponibilidade, né, por estar dando essa abertura ao podcast Pecuária 5.0, de estar aqui na sua fazenda, de nós estarmos gravando esse podcast. Eu sou Paulo Vinck, né, franqueado Integra, formado em gestão em bovinocultura de corte pela Reagro, engenheiro agrônomo, e hoje estaremos entrevistando nosso amigo Cal Paranhos. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a história do Cal Paranhos. Se apresente pra gente aí. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Paulo. É um prazer estar aqui, né, junto com vocês no Agropecuária 5.0, né? Divulgar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente gosta. E a minha história é uma história muito simples, né? Nós somos de família que sempre trabalhou com agronegócio. A minha formação é em zootecnia, sou zootecnista, formado pela FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. Tenho uma pós-graduação em gestão de agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, mas a bagagem que a gente traz de conhecimento é da lida, né? É da Sim, prática, né? com certeza. Então, desde que me entendo por gente, a gente frequenta a fazenda. Por muitas vezes, meus amigos não entendiam que nas minhas férias eu ia para o interior da Bahia e não ficar nas praias do Rio de Janeiro, que eu morei lá 10 anos. Mas tá no sangue, tá no sangue, tá na vontade, a gente faz o que gosta e a Sim. gente cresceu aprendendo a fazer isso. É importante você fazer o que você gosta, né? Não importa onde você esteja, fazendo o que você gosta É. é o que é mais É importante. o que é mais importante, porque na hora que você faz o que você gosta, você tem tempo para aquilo, você tem tempo para aprender, né, você Sim, aprende com mais facilidade. Porque a a coisa de aprender, né, de entrar numa sala de aula, de fazer uma pós, de fazer um estágio, de ir procurar conhecimento, não é fácil. Não é sim, fácil, dá trabalho, tem que ter concentração, tem que ter disposição. E se você faz isso tudo gostando do assunto, é muito mais fácil daquilo entrar e realmente você treinar mais e dominar o assunto que você trabalha. Então é isso, minha formação é essa. Gosto muito de estudar, estou sempre procurando coisas novas dentro desse negócio nosso, que é o negócio de pecuária. show de bola, show de bola. Bom, isso é verdade, essa parte de fazer o que gosta e estar sempre estudando ali. Eu mesmo estudei agronomia, foi 4 anos, quando chegou no quarto ano na matéria de bovinocultura, que eu digo assim: "Ah, agora eu sei onde é que eu tô". Aí eu fui pro lado da bovinocultura e o restante eu deixei tudo para trás. Saí dessa parte de agronomia e fui tudo sempre pro lado da bovinocultura, do agro, né, em si, e vim pra parte da pecuária, que é o que eu gosto de verdade. E como o senhor falou, a bagagem ela é muito mais importante, né, a bagagem ela traz para você muito mais poder sobre aquilo que você está falando, mais certeza sobre aquilo que você está trabalhando dentro do seu negócio, que é um negócio, Sim. né, e um negócio muito grande, que é essa fazenda. E falando da fazenda, qual a história da fazenda Japaranduva? Como é Então, que a Japaranduba tem alguns estágios, né? Ela nasceu em Pernambuco, né? Em outras gerações, meu avô, meu bisavô, mas lá mais voltada para as atividades que envolve a cana-de-açúcar e pequena propriedade de gado de corte. No início da década de 70, meu pai, que sempre foi entusiasta da pecuária de corte, foi procurar novas áreas para desenvolver uma pecuária de maior volume, de maior escala. E a ideia dele era, inclusive, ir para o centro do Brasil, talvez o Mato Grosso, ele tinha muito isso na cabeça. Passando aqui na Bahia de carro, aqui por essas terras aqui do Muquem do São Francisco, ele apaixonou na terra, no clima, na região, e não conseguiu concluir a viagem. Um pouco depois de Barreiras, ele falou: "Não vou mais não", aí voltou. voltou e ficou por aqui? Voltou em 1972, voltou e comprou. Ele não teve outra dúvida. Pra você ter uma ideia, nessa época, ofereceram para ele, uma área de terra que é exatamente aqui onde a gente está, foi a primeira área comprada, né, a fazenda
Japaranduba original, que a gente chama de Carbrasa, na época era uma empresa, chamava Carnes do Brasil S.A. Ele alugou um avião lá em Barreiras, em 1972, e veio sobrevoar essa área para ver ela de cima, né, e entender como é que eram os limites da área e a qualidade tanto da terra quanto da vegetação, né, você analisando a vegetação, você entende muito como é que é a terra. Sim. Apaixonou e comprou. Ele já avisou o irmão dele que já tinha comprado uma área aqui. O irmão dele chamou ele de maluco, né, porque ele estava indo para Mato Grosso, aí volta com área na Bahia, como é que é isso? Mas aí, cara, daí para frente foi só construindo, construindo. Nós passamos praticamente 10 anos aí nessa época, entre 1972 e 1982, em grande expansão. O Brasil crescia bastante nessa época, né? Existiam vários incentivos do governo. A Sim. Sudene funcionava, né, como tem que ser, interiorizando a produção, os empreendimentos no nosso país. E através de um trabalho muito sério, o meu pai e toda a família conseguiu construir um grande legado que a gente tem a responsabilidade de manter, né, até Sim. hoje. Sim. Então isso vem dessa época, década de 70. Final da década de 70 entrou a parte de genética, né, porque no início a fazenda trabalhava com pecuária de corte, que trabalhamos até hoje com a pecuária de corte, né, que é a ponta lá, né, do resultado da seleção genética. Sim. Então, em 1978, meu pai viu a necessidade de também trabalhar com genética para poder absorver no próprio projeto de pecuária de corte os melhores animais, né. Naquela época não tinha as facilidades que tem hoje de leilão. Leilão pelo canal de televisão, entregando no Brasil inteiro com frete free, né, isso não Meu existia, Deus do né. céu. Então, muitas vezes você tinha que viajar muito para comprar uma torama, uns touros, e ele achou que deveria fazer e desenvolver a genética adaptada aqui à região. Foi uma das melhores coisas que ele fez, porque ele também sempre foi um apaixonado por genética, por seleção, e isso contaminou toda a família, né. São quase 50 anos de seleção genética. Meio século de seleção. Talvez seja o principal negócio nosso, paralelamente também ainda a cria, recria e engorda no gado de corte. Sim. Então a Japaranduba vem dessa época aí, 1972 para cá, na Bahia, no oeste baiano. Me sinto um pouquinho baiano também, né, todo mês a gente está aqui com Tem a tem que equipe. estar aqui, né. É. Vem a equipe, vem o senhor, vem dar uma olhadinha. Eu vi aqui que o senhor olhando pro gato, você não, aquele ali sabe o nome do animal, sabe o número do animal ali, eu de rapaz, ele é da fazenda mesmo. Não, tem que ser, né, cara? A gente tá na lida aí com a turma, uma equipe muito boa e a gente tem essa sorte de ter formado aqui uma equipe maravilhosa. Nós temos colaboradores aqui com mais de 30 anos de casa, e a maioria dos que vestem a camisa literalmente, sabe? Sim. Isso talvez seja um dos grandes sucessos do nosso negócio, seja a nossa equipe comprometida, a equipe que está sempre sendo incentivada e treinada também para desenvolver o melhor trabalho possível. Hoje quando a gente fala de equipe, assim, eu entrevistei vários pecuaristas, né, alguns empresários do ramo, do meio pecuário, da agropecuária em si, que fazem LPF, fazem somente o gado corte, ou fazem somente o confinamento. E um gargalo que eu sempre perguntei era a questão de qual é o principal desafio que você encontra na pecuária. E todos falaram que é a mão de obra, Sim. que é a equipe. E hoje aqui para você, dentro da fazenda, o senhor me trouxe um gatilho que não é esse ponto o principal desafio que você Não, eu encontra. acho que é, Paulo. Apesar da gente ter uma equipe que eu tenho só que elogiar, uma equipe que faz o sucesso da nossa marca, o desenvolvimento, o desafio é constante. Ah, Nós temos as relações interpessoais hoje já são muito complicadas, muito mais difíceis. E a renovação da equipe é também um grande desafio. Hoje a gente tem muita barreira, eh, através de leis, através de novos costumes, que impedem um pouco aquela criança, aquele adolescente, de já viver a fazenda. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, que vinha para cá, a gente pegava um cavalo com os filhos dos nossos colaboradores e ia ajudar os vaqueiros, e isso vai criando no seu interior aquela paixão pelo negócio. Sim, Assim como a máquina, né, aprender a dirigir uma máquina, um trator cedo, tratores com tanta tecnologia igual tem hoje,
é uma diversão, é um PlayStation real, né. Real, real mesmo. Mas existem barreiras aí para você colocar a nova geração. Se eu não me engano, a gente só pode colocar a partir dos 16 anos, né, 16 na anos. lida. Assim, no meu entendimento, a gente perde muito tempo, né. Tem muita E assim, muita molecada aí que já tem jeito e já quer mexer com esse negócio mais cedo, mais né. cedo, né. Eu assim, falando de história de trabalho, eu mesmo já trabalhei muitos anos em roça, em fazenda, aí como eu fui criado numa cidade mais, eh assim, fora da sociedade, né, que era Santa Rita de Cássia há uns 20 anos atrás ali, 28 anos atrás, era uma cidade que já demorou um pouquinho mais para chegar a tecnologia, o crescimento, a forma de criar as crianças daquela época é totalmente diferente de Totalmente agora e não diferente, tem muito tempo. E olha né. só, a época do senhor era muito mais antes, É, né, e era totalmente é. diferente da minha época, né. Eu já começava a trabalhar cedo, com 12 anos eu já trabalhava, já tinha um emprego, eu salgava couro de gado, trabalhava na salgadeira, né, trabalhei em açougue, em vários lugares. Mas hoje quando você entra para essa parte de trabalho dentro da fazenda, principalmente a formação de novos profissionais como vaqueiro, é uma profissão que não tem uma substituição, É, né. não Hoje tem muitas tecnologias, você diz assim: "Ah, hoje tem uma tecnologia", que até temos essa tecnologia, só que ela não substitui o vaqueiro, não, que é um drone, que esse drone faz uma volta na fazenda, ele conta quantos animais tem, vê se a cerca está quebrada, ele vê se o bebedouro está quebrado, ele não ele cu mas vê ele não cura o se o umbigo do coxo bezerro, né. é. Ele não Ele cura o não cura o umbigo. umbigo do bezerro, ele não É, conserta a não cerca, conserta ele não cerca. conserta o bebedouro. Exatamente. Então são passos que andam juntos, É. é uma mão de via dupla ali para você sempre estar trabalhando junto à tecnologia. Você vê um curso hoje para operador de trator, é muito mais barato do que você colocar um menino para fazer um outro curso, Sim, né, não falando de outros trabalhos que também são dignos, mas dentro de uma fazenda, eu vejo remunerações em cidade e em fazenda, tem fazenda que remunerações são bem melhores sim, do que você trabalhar na cidade. E as pessoas têm esse pingo no i, que é o que eles não deixam vir: "Ah, meu filho não vai ser vaqueiro. ach Ah, achando que às vezes ele vai ter um mercado urbano, né, mais mais vantajoso. E vantajoso". não é, né, nos últimos, sei lá, os últimos 20, 30 anos, a gente tem visto que o agronegócio brasileiro tem sido cada vez mais protagonista no mundo inteiro, né. Sim, A riqueza do Brasil vai se interiorizando. Então, assim, isso é uma coisa que eu não tenho a menor dúvida, e falo muito para meus filhos, que quem investir no agronegócio, investir pesado em tecnologia, em gestão, em gestão de gestão pessoas, de né. pessoas, vai ter o resultado, né, eu não tenho dúvida disso. Nós somos campeões em produtividade, seja em pecuária, seja em agricultura, uma série de coisas. Nós somos muito fortes e cada vez mais, assim, voltando um pouco à parte de gestão, a gente precisa controlar melhor os nossos números. E Sim, aí sim eu sinto uma certa dificuldade, de trazer para dentro do nosso negócio, para dentro da fazenda mesmo, porteira dentro, um sistema de controller mais eficiente, sim. né. A turma que trabalha dentro da fazenda, às vezes tem um pouco, mais de Um receio, dificuldade, de ó ó adquirir algumas técnicas de gestão e controles operacionais, numa sintonia mais fina. Isso na sim, pecuária, porque na agricultura a na gente já agricultura tem, já tem, já né, tem. e a pecuária eu acho que ela deve se espelhar muito na agricultura, né. A gente que trabalha com genética, a gente acompanha de perto também a genética da semente do milho, a genética da semente da soja, o quanto que evoluiu. Ah, E um defensivo. um Um defensivo, as defensivo. moléculas, As né, que se moléculas usa, de um defensivo, elas é, não vieram de uma planta que fez que ficou, resistente, não, eles tiraram da bactéria que estava no chão e criaram sim, um defensivo que ele foi resistente e aí implantaram ele numa planta, isso é genética. Depois disso teve um melhoramento genético das plantas, vieram nesse tempo. É como o senhor faz hoje aqui, que são anos e anos de trabalho aqui dentro da fazenda, né. uma coisa, dá para criar um paralelo interessante entre essa evolução dessas moléculas, dessas sementes com a evolução do rebanho brasileiro, da genética do rebanho, exatamente isso. Mas Hoje é interessante isso, né, a gestão, no nível de qualidade mais alto, dentro de porteira dentro,
esse é sempre um desafio, isso é Sim, constante. isso é verdade. Hoje existe 500 indicadores que você pode tirar de uma fazenda, Aham. né, você pode tirar inúmeros indicadores. Ganho mediário, qual o custo cabeça dia, qual o custo cabeça dia? Eu mesmo chego em fazendas, né, que eu chego, eu faço só essa pergunta: "Quanto que você gasta por cabeça dia na fazenda?". Muitas Uhum, pessoas não sabem. uhum. Quanto que você gasta? Aí, quanto que você ganha? Qual o desembolso cabeça mês? Né? Qual o peso desmamado? Por que que você compra um touro que ele vai dar um bezerro, né, um peso a desmama maior, se você Não controla. não É. controla, né? Você tem que ter a gestão alinhada junto com a sua estratégia ali. É, tudo E que você para quer ter melhorar, você tem que medir para melhorar. é, Então a primeira coisa é medir, é ter dados, ter informação. E aí você medindo, você tem condição de melhorar, né. você só melhora quando você mede. Quando só Isso melhora aí quando você é isso aí é mede. um ditado também do Antônio Char, que ele fala isso daí Sim, sim. muito, né, que você só consegue melhorar O uma que você coisa quando você conhece. mede ela. É o que você mede e o que você conhece, exatamente. Então a gente já trabalha, por exemplo, nós trabalhamos, apesar de ser uma empresa familiar, a gente trabalha como empresa, desde o início do projeto, há mais de 40 anos, né. Então nós temos rotinas de empresa que obrigam a gente a certos protocolos de gestão que nos dão essa informação. Então, a gente trabalha anualmente com orçamento, né, todo orçamento anual ele é discutido com antecedência, O nosso planejamento da planejamento, a gente faz safra, faz o planejamento sempre no meio do ano, e a gente está agora chegando no meio do ano, então o mês que vem é o mês de fazer o planejamento da safra 25, 26. E sim. mês a mês, através de uma assessoria financeira também, né, um especialista nessa área, a gente tem reuniões, analisando o realizado e E o comparando com o previsto? orçado, É o né. previsto e realizado, você tem que colocar Exatamente. ele sempre na mesa, porque é como você faz um custo nutricional, você faz um previsto, quanto você vai gastar com o seu rebanho hoje em nutrição, no Uhum. ano? Ah, você tem um previsto, mas quanto que você realizou daquilo E ali? de onde vai vir esse dinheiro, né, isso é mais importante, É o porque mais a atividade importante. tem que ser saudável, ela tem que se manter. E tem que ser É, rentável, né, dentro da fazenda tem que ser rentável. Qual a rentabilidade desse exatamente. processo? "Ah, vamos fazer um confinamento na fazenda? Vamos. E quanto que vai dar de Quanto dinheiro? custa, Quanto né. custa?", Qual a né. rentabilidade, em quanto tempo eu vou ter o Qual o retorno ROI do do investimento? investimento da parte física mesmo, né, É porque fixa a do estrutura que você coloca dentro, ela não é para um ciclo, ela né, é para depreciação anual. exato. Aí tem todo esse cálculo que tem que ser feito. Rapaz, é muita coisa que tem que ser É, colocada não é na mesa. simples, né, às vezes algumas pessoas, que vivem em cidade acham que viver na fazenda é uma tranquilidade, né, Aí você como montar no cavalo de montar no manhã, cavalo e depois de tomar o café passear. e passear, É. ver o E gado. não é, né, É é uma uma empresa empresa. viva, que você tem mais desafios, inclusive, porque você não fecha ela no sábado e abre na segunda-feira. Aqui você tem que dar comida todos os dias para os animais, a gente tem que verificar como estão os partos, né, os nascimentos todos os dias e acompanhar em caso de necessidade. Então não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Daí a gente precisa fazer, e é o que é feito, uma gestão, né, de pessoal que permita a gente respeitar toda Carga horária. vamos dizer assim, a qualidade de vida também dos nossos colaboradores, né, fazendo escalas de trabalho. Mas não para, a fazenda não para. Quantas vezes, a gente está sábado, domingo e o gerente, um colaborador faz um telefonema e fala que alguma coisa aconteceu. E você tem que tomar providência, né, É, esse é o desafio da empresa rural. eu senti na pele agora essa parte que eu abri uma empresa, né, empresa já grande, eu já não parti da pequena, fui para grande, e eu tive esse boom, assim, que não é só a empresa em si, né, são as pessoas que trabalham lá dentro. E os problemas seus, você esquece, ele não existe mais. O É. seu problema, ele não existe. O problema existe é um conjunto de problemas dentro da empresa para você resolver. A minha mulher fala isso daí direto, diz assim, ó: "Você nasceu para resolver problema". Eu mesmo, quando eu não tenho um problema para resolver, eu fico doido em casa. Eu digo: "Rapaz, é de sábado a domingo, de segunda a segunda eu tenho que estar resolvendo um problema", porque senão já dá um probleminha ali e eu fico agoniado dentro de casa e pego o carro e saio para resolver um. Você tem que resolver, se você não tivesse problema, você não tinha o que fazer também, né. Não tinha o que Então é fazer. isso que eu falo muito. O pessoal reclama muito quando o trator quebra na fazenda, mas o trator quebra porque ele está trabalhando. É.
Só se quebra uma coisa dentro da só se tem um problema para resolver quando está acontecendo alguma coisa. É. E se não tá acontecendo, se não quebrou nada é porque não está acontecendo nada. Aí você tem que ficar Aí é preocupado. pior, Aí você tem que ficar preocupado, é pior. né. Mas falando aqui da fazenda, voltando para a fazenda em si, quais são suas metas futuras aqui para a fazenda de Japaranduba? Porque hoje cresce exponencialmente, todo ano a gente vê crescer, todo ano esse leilão cresce, todo ano ele abrange mais a região, todo ano eu chego em produtores mais longe e a pessoa fala assim: "Não, esse gado aqui é lá da Japaranduba". Como é que tá as Ah, metas futuras? a gente há 5 anos atrás, em 2020, nós fizemos uma parceria muito interessante com investidores que queriam, estar mais perto da pecuária e do agronegócio brasileiro. E nós fizemos um projeto de 10 anos de crescimento do nosso rebanho de gado PO, de genética. Inclusive, um dos consultores que ajudaram a lapidar esse projeto foi o Antônio Schacker, né, que você comentou aqui no início da nossa conversa. Nós estamos no meio desse projeto. Então, esse projeto prevê a gente ofertar ao mercado uma grande quantidade de animais superiores. Então, para você ter uma ideia, há 5 anos atrás, a gente trabalhava uma técnica de multiplicação, que é a fertilização in vitro, a FIV. Sim, A gente trabalhava com as nossas melhores matrizes, produzindo 200, 300 embriões por ano, que a gente achava um número adequado para aquele estágio de crescimento que a gente se propôs naquela época. Com a entrada desses investidores e a requalificação de todo o projeto, nós passamos de 200 para 2.000 embriões anuais. nossa, Então, o crescimento foi muito rápido na multiplicação dos nossos melhores animais. E fomos ao mercado comprar animais exponenciais a nível Brasil. Então, hoje a gente tem alguns animais na fazenda reconhecidos nacionalmente como animais diferenciados, né, matrizes aqui, né, o caso que eu estou falando, matrizes completamente diferenciadas e que hoje a gente trabalha um volume muito grande de produção de embriões dessas matrizes. Além dessas matrizes adquiridas no mercado de alta qualidade, nós fizemos uma pressão de seleção muito grande no rebanho. Hoje nós temos em torno de 1.800 matrizes em reprodução aqui na fazenda, das quais apenas 30 delas participam do programa de FIV, né? De sim, aspirações e multiplicação. Quer dizer, é uma pressão de seleção muito forte. grande. Em torno de 2% aí dos animais só que são escolhidos para atender ao mercado. Então, o projeto vem crescendo. Esse ano a gente já passa a ofertar cerca de 500 touros ao mercado e a nossa meta é chegar no número próximo a 1.000 touros, em torno de 1.000 touros e 400 matrizes anuais. Essa é a nossa meta para os próximos anos, né. Estamos crescendo de forma sustentável, avançando, muito mais na parte de intensificação da fazenda do que de crescimento propriamente dito, Sim. de novas áreas. Então, tentando aproveitar esse crescimento do rebanho, aliado a uma intensificação das nossas áreas de pastagem, e produção de silagem e feno. Essa é uma parte muito interessante que o senhor falar em intensificar, né, é diferente de você, crescer de Apenas tamanho, crescer, né, você pode até apenas crescer, crescer, mas não mas apenas não crescer, apenas crescer, né, né. você tem que intensificar também. Você vê que antes lá quando começou a fazenda, ela poderia ser desse mesmo tamanho de hoje e ter 1000 cabeças dentro da fazenda. Exatamente, Né. E hoje ela pode ser desse tamanho, pode ter 10.000 cabeças dentro da fazenda. exatamente. Intensificando, não é a quantidade de área que você vai ter aberto, não é a quantidade de pasto que você vai ter para ofertar, e sim a qualidade do manejo, a qualidade da rotação, a qualidade da nutrição, a qualidade da água, que É, influencia muito, né. A forma de manejo que o pessoal vai manejar o gado, que ele vai tocar o gado, que ele vai tratar o gado. A adubação do solo, a forma que o senhor falou agora, que são estratégias montadas para você ter alimento durante a seca, que é a parte de fenação, a silagem, são 2 pontos muito importantes que você tem que ter aquela reserva, que a gente tem essa época de estiagem, e é uhum. um desafio muito grande enfrentado pela Bahia, que é essa época de seca, e estratégias, como o senhor falou, que são montadas agora em julho, né, que o ciclo pecuário é contado de 30 de junho a 1º de julho. Aham. O Antônio ele no parâmetro dele se segue assim e eu sigo desse jeito. Não, e é verdade. E aí, você montar essa estratégia montadas para o próximo
ciclo, pra você ter esse próximo ciclo já todo feito a estratégia, traz com que a fazenda tenha segurança de investimento, a fazenda tenha segurança de pegar um touro melhor, de aumentar um É. rebanho num touro, de fornecer um touro melhor para um leilão, né. Eu vejo que o evento aqui é um investimento muito grande, é um Então, investimento grande dentro da fazenda, dentro da cidade, porque agrega muito valor aqui na região, sim. Isso né. isso que você falou é importantíssimo, porque a gente está numa região, que meu pai classificava como uma das melhores regiões do país para você criar boi, para pecuária, para criar vaca. Aqui é uma região que na sua época de chuvas tem uma abundância de produtividade, né? O que você planta dá e dá muito. A terra é muito fértil aqui, nesse vale que a gente está aqui no Moquém do São Francisco. Choveu, explode aí capim, tudo que você plantar ele dá muito, muito bem. E tem o período sem chuva, que é conhecido nosso, e a gente tem que se preparar para ele. Então, na hora que você passa a ver esse período seco, como uma oportunidade, não como um problema, muda tudo Isso, na fazenda, muda tudo, muda tudo. muda tudo. É, a gente sabe que tem um período sem chuvas e vão ter fases ou anos que ele vai ser mais acentuado e vão ter fases que ele vai ser menos acentuado. Mas nós sempre vamos ter o período sem chuva, o período seco. O que é que a gente tem que fazer para isso? Conservar aquele excedente que é sempre produzido no período das águas. Então, aqui a gente trabalha com uma segurança alimentar do rebanho. Sempre no período das águas, a gente faz uma quantidade importante de silagem e também de feno, que nos vai dar esse suporte para que os animais não percam peso ou não deixem de ganhar no período seco. E nos dá ainda a oportunidade de ou comprar gado de rebanhos que não estão preparados e vendem Mais barato, baratos. ou vender alimento para esses rebanhos, entendeu? Então a produção, de silagem e de feno, para mim, ela é fundamental na segurança de qualquer projeto de pecuária na nossa região. Ela é o diferencial para você poder desenvolver essa genética, né. A genética, ela te dá as ferramentas para você ter alta produtividade, mas você só vai ter essa alta produtividade se junto da genética você tiver nutrição, uma nutrição, que permita que a genética se desenvolva totalmente, qualidade sanitária, o animal tem que estar sadio para poder desenvolver essa genética junto com essa nutrição e manejo, né, e aí é a equipe, né, o manejo é importantíssimo também, colocar no momento certo, no ponto certo, na passagem certa, na hora certa, enfim. Manejo, nutrição, sanidade, genética, isso aí que a gente estuda desde o primeiro dia de aula da É, zootecnia, da isso é agronomia, não é verdade, isso? isso é verdade. É pra você ver o manejo, a forma de manejo, tem um termo que é usado dentro da pecuária, que ele é um termo de colher o pasto. Sim. Não se bota o gado para comer o pasto. Eu tenho um amigo meu que ele fala que na fazenda dele é proibido roçadeira. Uhum. Não se usa roçadeira dentro da fazenda de gado. Na fazenda de gado você tem que usar o gado para comer o pasto, e não a roçadeira para roçar o pasto. Se você deixou passar, então porque foi falta de manejo lá atrás, e você tem que corrigir isso lá para frente, Uhum. né. Se você deixou o gado passar fome, é porque você não se planejou com a quantidade de cabeça que você tinha na fazenda. Hoje Perfeito. tem isso que o senhor falou, que é um ponto muito importante, que é aqui, descendo aqui para baixo aqui, que acontece muito, né, Wanderlei, Cotegipe, Santa Rita de Cássia, Barreiras em si mesmo, São Desidério, Riachão, que é o que o pessoal compra o gado, muito gado nas águas, de não, minha fazenda tá ótima, tá excelente, tá cheia de capim, tá cheia de pasto, vamos colocar gado, vamos deixar tudo aqui dentro. Enche a fazenda, dá aquela superlotação, ó, 3, 4 lá, não tá preparado, quando chega na seca, e aí para evacuar esses animais? Exatamente. E aí para alimentar esses animais, É. né? Não tem essa estratégia que é falada e acaba comprando Uhum. um insumo, um fonte volumoso ou vendendo esse gado mais barato, que é o Exato. que mais acontece, para não deixar morrer Tá. mesmo, porque tem pontos aqui que chega perto de gado morrer dentro de fazenda. Nós temos que aprender muito com a turma da agricultura e a gente tem que tratar o pasto como uma lavoura. Sim, Na ela hora que a tem que ser gente uma trata o pasto como uma lavoura e consegue colocar os animais para colher esse pasto na hora certa, né, fazer a manutenção, a limpeza do pasto, formar ele já da base, do início, de uma forma correta,
a resposta é muito grande, a resposta do resultado da sua pecuária, né, na fertilidade das vacas, na engorda dos machos, enfim. Então a Hoje, agricultura, não tem a menor dúvida que ela se desenvolveu mais rápido que a pecuária em vários pontos, mas a pecuária ela tem uma resposta também muito rápida a você, incorporar novas tecnologias, sim, né. Na hora que você sim. coloca, uma genética, por exemplo, diferenciada no seu rebanho que nunca, usou esse tipo de genética, já no primeiro, no segundo ano, você vê o Você resultado vê o completamente resultado. A diferente. diferença é grande, É a muito diferença é grande. grande. Ao longo de 2 décadas, você, produtor rural, tem sido o coração pulsante do nosso trabalho. Cada colheita, cada desafio superado, foi uma jornada que trilhamos juntos. Na Gefoscal, celebramos não apenas 20 anos de história, mas também 20 anos de parceria inabalável. Porque sabemos que o seu sucesso é o nosso sucesso e que juntos somos mais fortes. Cada planta que brota do solo, cada fruto que é colhido, é uma prova do nosso compromisso compartilhado com o progresso do agronegócio brasileiro. Neste aniversário de 20 anos, queremos expressar nossa gratidão por fazer parte da sua jornada. Porque no campo, cada história de sucesso tem um protagonista: você. Obrigado por nos permitir ser parte da sua. Gefoscal, 20 anos ao seu lado, cultivando sucesso, colhendo prosperidade. Se você trabalha com o campo e pular esse vídeo, você provavelmente está perdendo uma grande oportunidade. Já pensou o seu produto sendo visto por milhares de pessoas da área? Me responde quão mais fácil seria de você fechar vendas. Sendo um dos patrocinadores do podcast Pecuária 5.0, a sua marca vai ser exposta em episódios que têm participação de grandes nomes tanto do agro quanto da pecuária brasileira. Sua marca pode ser mais do que vista, ela pode se tornar referência no meio. Não perca tempo, entre em contato agora e se torne um dos patrocinadores do nosso podcast Pecuária 5.0 e transforme a sua marca ou empresa. O meu padrasto mesmo, ele comprou um touro, o touro era até daqui, e aí levou lá pra fazenda. A gente sempre teve a rocinha lá em Santa Rita, era roça mesmo, não era fazenda, né, pequeno. E aí acabou pegando um touro, colocou na fazenda há uns 2 anos atrás. E aí esse touro lá na fazenda fez, trabalhou. Hoje o rebanho é coisa mais linda. É pequeno, mas é um rebanho coisa mais linda, é bem feito, é bem valorizado dentro do mercado, Uhum. né? É bem trabalhado dentro do mercado. Uma parte muito importante, mudando do assunto, é o senhor falou questão da agricultura. Hoje, quando você chega na agricultura, o que que o agricultor ele faz quando ele chega na fazenda? Ah, ele abre a terra. Ah, abre a terra. Mas ele planta já? Não. Ele prepara o Uhum. solo, né? Ele faz o preparo de solo. Ele diz assim: o que que eu vou plantar aqui? Quanto que a planta precisa? Ah, a planta precisa disso. Vamos colocar no solo, vamos dar comida para ela. Uhum. Porque a comida que você está dando para o capim é o gado, né? Você está dando a comida para o gado. Né? Exatamente. Você tá alimentando o animal. Se o capim não tem teor nutricional, se ele não tem dentro nas águas ali para você economizar com ureia, se não tem nitrogênio suficiente para o animal absorver, digerir, ter a digestibilidade daquele capim, você não tem um rendimento de carcaça muito bom, você não tem um ganho médio diário muito bom. Então tudo vem do solo. Se Sim. você prepara o solo bem preparado, você consegue entregar para o seu animal um capim de qualidade, uma silagem de qualidade. Hoje mesmo as pessoas muito entusiastas entram ali e vê o senhor fazendo aqui na fazenda, mas não sabe o que que o senhor passa lá atrás para fazer esse solo para pegar essa silagem, É a né? base, né, o solo é a Existe uma base de tudo. adubação que você usa que ela é voltada para a silagem e tem um balanço de massa, tem uma relação de troca. É. Você está extraindo, não é igual o boi que ele está ali comendo e devolvendo. Reciclando, Ele né. está reciclando. É, É um balanço de massa falado, verdade. né, que é usado quando você trabalha com a parte de retirada do solo É. e insere de novo, que é o que o gado faz, é o balanço de massa. Só que ele devolve muito mais do que ele extrai. E O gado ele não absorve 100% da nutrição que ele come. aqui a gente tem essa preocupação, os nossos campos de produção de silagem, eles são monitorados e ano a gente faz adubação orgânica, ano a gente faz a adubação química, para poder manter sempre aquela produtividade alta, né, é isso que você falou, se é só pastejo, há uma forma de reciclagem natural dos nutrientes e sai muito pouco da terra. Mas quando é silagem ou feno,
a extração de nutrientes do solo é muito grande. Se você não repõe, não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Você produz um capim com menos proteína, com menos energia, Volume menor, com um volume menor. custo mais alto. A gente falando do capim, não fala de quem come o capim, né? Vamos falar um pouquinho de quem come o capim, que tá aqui, ó, dando até pose aqui, o outro tá ali atrás também. Falando um pouquinho do que o senhor produz na fazenda. Eu sou um entusiasta, não conheço nada de bovino. Aquele resumo, que não existe um resumo para Uhum. uma história tão grande, né? Para anos de seleção genética. Mas hoje na fazenda, o que o senhor produz? Qual que é o animal que o senhor produz? Qual que é o objetivo desse animal para aquele comprador, para aquele que está comprando lá aquele gado? Então, a gente trabalha com a raça Nelore, né, há muitos anos, desde 1978, que é a raça que a gente entende que é mais se adapta ao país inteiro e realmente ela é de maior volume. Hoje, em torno de 80% do rebanho nacional tem sangue de zebuíno e dos zebuínos, cerca de 86% é sangue de Nelore, né. Então, a gente trabalha com um sistema de produção e de seleção genética que tudo começa na estação de monta, né. A gente precisa criar uma estação de monta, e aqui a gente trabalha com 3 meses de estação, são 90 dias, aonde as matrizes são submetidas ou à monta natural, ou à inseminação, ou à transferência de embrião nesse período, para que os bezerros, né, que vão nascer, nasçam também num período de 90 dias. Mas por que isso? Por que concentrar esses animais num período, apenas de 90 dias? Tem várias vantagens, né, você planeja o seu manejo, você sabe que só vai nascer naquela época, você se prepara para aquilo e treina a equipe para aquilo, você vai desmamar naquela época, você vai recriar, todos são grupos de animais contemporâneos. E esses grupos de animais contemporâneos permite a gente fazer a seleção genética, o melhoramento genético. Por quê? Você pega um grupo ali de 200 bezerros, que do mais novo ao mais velho, a diferença é apenas 90 dias, e isso é comparável estatisticamente, é exatamente o período ideal para uma comparação. E nesse grupo de animais contemporâneos, que estão no mesmo pasto, comendo o mesmo sal mineral, bebendo a mesma água, sendo manejado da mesma forma, aqueles animais que se sobressaem, seja no ganho de peso, seja na fertilidade, no caso das novilhas, seja na produção de leite, se for uma fazenda de leite, esses animais são melhores do que os outros geneticamente, né. Então, assim, te explicando de forma muito simplória, na hora que você, coloca as mesmas condições e o animal se sobrepõe, ele é um animal para se analisar que ele deve ser geneticamente superior. A coisa é um pouco mais complexa, né, a gente tem os programas de melhoramento genético que nós trabalhamos, que é o PMGZ, Programa de Melhoramento Genético da Raça Zebuínas da ABCZ, e também a ANCP. São 2 programas que a gente envia os dados a cada, 3 meses. Na verdade, a BCZ a gente envia todos os meses, que tem nascimento, tem pesagem, tem medida de circunferência escrotal, tem medida de ultrassom de carcaça, tem as análises de DNA dos animais para confirmação de paternidade, enfim. Todos esses dados são enviados para os programas de melhoramento genético, e esses programas que são rodados com várias outras propriedades do Brasil afora, devolvem para a gente números importantes de cada animal desse. Então, são várias características analisadas. Para você ter uma ideia, as características de peso, por exemplo, você analisa o peso aos 120 dias, né, aos 4 meses do animal, que vai te dar alguma informação sobre a habilidade da mãe desse animal de criar ele, né? Porque até os 4 meses o bezerro depende muito da mãe, do Sim. leite da mãe, né. Você tem também outra característica de peso, que é o peso da desmama, né, que junta um pouco da importância da mãe, né, em criar esse bezerro, do leite dela, com um Uhum. pouco já do potencial do animal de se desenvolver e crescer. Então o peso da desmama é uma característica muito importante. E ainda o peso ao ano, né, que aí você já vê mais a capacidade genética desse animal de Do que ele crescer, ganha né, de. ao ano ou ao sobre-ano. Além disso, as características maternais, que a gente avalia bastante, que o peso, o efeito materno, né, no peso do animal e o total materno, e as características, de fertilidade.
Eu costumo falar que se você tiver que selecionar só uma característica no teu rebanho inteiro, você selecione fertilidade, né, porque o animal tem que nascer para depois você selecionar Você outras coisas. selecionar outras coisas. Então a fertilidade é importantíssima. E o que traz para a gente, informações importantes sobre a fertilidade dos animais? No macho, a circunferência escrotal, né, existem vários trabalhos científicos mostrando que a circunferência escrotal está diretamente relacionada à A fertilidade, fertilidade. inclusive das filhas desse touro, né. Então a circunferência escrotal, no caso das fêmeas, a idade ao primeiro parto, o intervalo entre partos. Então tudo isso é monitorado aqui na fazenda, né. A gente tem uma zootecnista contratada, 2 zootecnistas contratados, né, o doutor Sérgio Maciel e a doutora Lívia, além de outras pessoas que fazem parte dessa equipe, que buscam essas informações, transmitem essas informações, para os programas, essas informações voltam para a gente, e aí a gente com isso em mãos seleciona, acasala melhor para corrigir algum, problema no rebanho. E também, Paulo, traz a gente aqui na Japaranduba, a gente tem uma rotina de sempre buscar, Brasil afora, o que há de melhor em termos de assessoria. Então hoje a gente tem uma assessoria aqui na parte de genética do Dr. Rafael Mazão, que é um especialista em genética, em acasalamentos, em manejo, em reprodução. Estava aqui até ontem aqui trabalhando com a gente, Eu acabei vendo a foto lá, você viajou ontem postou à foto. tarde, e que vem aqui 3, 4, 5 vezes durante o ano ajudar a gente na interpretação desses dados e nas tomadas de decisões, sabe? Só pegando um gancho aí, em cada área da fazenda, a gente busca o que há de mais moderno. Nutrição, que é fundamental, né, nesse negócio nosso, e é um dos custos mais altos É um do dos nosso custos. É negócio, o valor de aquisição, acaba sendo o valor de aquisição diário mais alto da fazenda, altíssimo. é o Na custo nutrição a gente tem um nutricional. especialista, Dr. Maurício Lerro, da Zootecnia de Precisão, um cara fantástico que tem ajudado demais. Não é nem a diminuir o custo, mas é aumentar a Aumentar o performance, lucro, é aumentar o resultado, sabe. sim. Na área financeira, como eu já falei agora, a gente trabalha com orçamento, a gente trabalha com gestão de custo, também temos um especialista, Luiz Carlos Vitorino, da Vitorino Agrogestão. Sim, Então a gente busca, sem nenhuma modéstia, sem nenhum problema, a gente busca no mercado pessoas que possam ajudar a gente a somar, trabalhar melhor em cada uma área do nosso sistema de produção. sim, somar. Acabar entregando mais, né, Aí entrega eles mais. trazem, né, eles trazem conhecimento de outras propriedades, outras empresas, outras, até fazendas mesmo, familiares, que trazem informações e a gente compara com as nossas aqui. Um pouco do trabalho que o Schacker faz, né, Sim, nas que é o fazendas de Gama, assessoria dele. o sistema do Vista. Ele Isso, faz um beat market. um benchmarking das Beat melhores market, fazendas dele, você compara os seus dados com as melhores fazendas referências nacionais. Nós isso. temos feito muito isso aqui, temos tido uma evolução contínua dos nossos processos. É muito importante. Então, no gado, eh, como eu te falei, hoje a gente prefere trabalhar com quantidade, com volume, com muita base, para daí sair indivíduos referência, Sim, né. A gente já trabalhou anos atrás buscando indivíduos e vimos que não é a melhor forma de se trabalhar. É melhor você trabalhar com todo o rebanho de forma e trazer os massal. melhores do rebanho. Exatamente. Eles se identificam, não é você que escolhe, né. Existe uma identificação dos melhores animais hoje, não há uma escolha. Às vezes o animal é bonitinho, Hoje, se mas é fosse para ordinário. escolher, você escolheria 2, mas não é o que o senhor escolhe, são os melhores que Se são identificaram, foram identificados identificados. e eles aí depois que você enxerga, você fala: realmente ele é o melhor". Você vai É, analisar, você sempre vai porque tem o amor, que você pega um amor por um animal, você vai chegar nesse animal e vai dizer: "Não, esse aqui é o animal que eu mais gosto, esse aqui é o animal que eu mais tenho carinho, esse aqui é o animal que tá mais tempo comigo", mas nem sempre esse animal ali vai ser aquele animal que mais vai ser o produtivo, mais né, mais produtivo, o referência. mais referência, o que vai entrar para uma central de leilão, ou pra Exatamente. uma central, né, Inseminação, de exatamente. inseminação, que vai disponibilizar, igual a bezerra do ano passado, que Sim, foi a que foi Bravurinha foi um tocada. Eu fiquei assim, eu fiquei ali sentado ali, fiquei assim: "Rapaz, uma bezerra". é.
Eu digo, rapaz, Saída do pasto, né? Nunca tinha comido ração. A bezerra que estava entre as contemporâneas, tinha um lote de quase 200 bezerras, todas provenientes do programa de multiplicação das melhores doadoras. Então ali estava a elite da nossa seleção. E ela se destacou, entre todas, com a mesma condição das outras. Como ela se destacou, as pessoas enxergaram nela um grande potencial de produção e de genética e valorizaram, né? Foi uma coisa muito bacana do leilão do ano passado que você estava aqui presente, sim. né? Ela foi colocada para ser vendida em 50%. Nós acabamos vendendo 75%, tanta demanda que teve. Foi, E eu vi, a hoje briga não foi a pequena. briga não foi pequena e A hoje a briga. gente tem 3 sócios, nessa novilha que já está hoje, já prenha, já vai parir a primeira produção agora em setembro. Então ela está respondendo realmente aquela qualidade que era só promessa, mas agora já é resposta. Eu ia perguntar ao senhor como é que o senhor gerencia a saúde, a nutrição dos animais, mas o senhor já me deu uma parte muito grande aqui, que é essa parte de saúde, né? Mas, Nessa parte de saúde é importante, mencionar meu irmão é veterinário, Fernando, tá, sim, nós estamos juntos, né, meu irmão é um pouco 3 anos mais velho que eu, mas a gente toca a fazenda junto. Meu pai faleceu em 2017, nos deixou, mas até 2017 era muito presente com a gente em toda a gestão da fazenda, e de lá para cá somos nós dois, sim. tocando a fazenda, com essa parceria que a gente tem também com outros 3 sócios da Japaranduba Ganar na parte de genética. Então essa parte de sanidade animal, ela é conduzida pelo veterinário Luiz Fernando Parante Ferreira Filho, que é meu irmão. É seu irmão. Aí Isso. ele gerencia a parte de saúde, que é bem, eu achei bem interessante que o senhor, pelo que o senhor falou, o senhor tem a sua função dentro da fazenda. Cada um tem. Dentro dessa Nós fazenda você tem a temos. função e ele tem essa outra função aqui dentro da fazenda. Tem Isso. outras pessoas também que são da família que trabalham dentro da fazenda e tem a parte de externa também, que foi os investidores que o senhor falou. Perfeito. É bem repartido o negócio e bem distribuído as funções de dentro do negócio, né? É tratado como um negócio, que esse é um ponto que é bem interessante de citar, que assim, a fazenda ela tem que sair desse negócio de você dizer, ah não, é uma roça, você Não, não tirar o dinheiro de pode. casa É. e jogar na fazenda, tira de casa e joga na fazenda, tira de casa e joga na fazenda, tira da fazenda, compra uma caminhonete. Não tem, Não, tem isso. A fazenda hoje ela tem que ser parada de ser tratada como um CPF, tem que ser tratar ela como um CNPJ, ela tem que ser exatamente. uma empresa. Se ela não for empresa, o que que você vai cobrar dela? Você não tem como cobrar. É. Você não tem como tratar um funcionário aqui como um funcionário de uma empresa, sendo que você não trata a sua fazenda como uma empresa. E eu Exatamente, acho isso aí muito é interessante essa importante, parte aqui dentro da importantíssimo. fazenda. Nós temos reuniões gerenciais toda segunda-feira. Toda segunda-feira, estando aqui na fazenda ou não, isso a pandemia ensinou a gente, né, a trabalhar à É, a distância, internet. através de videoconferência. Toda segunda-feira a gente tem reuniões de gestão. Primeiro com a equipe da fazenda e depois entre os sócios, né? Onde a gente eventualmente chama um consultor para Pra reunião, reunião. para discutir um ponto específico, seja nutrição, seja parte financeira, seja parte genética. E toda semana a gente tem essas reuniões. Deixa a gente mais próximo do dia a dia da fazenda, né? Porque, infelizmente, a gente não mora aqui. Gostaria muito de morar aqui na fazenda. Mas nós temos outros negócios e a gente mora mais longe. Eu moro em Minas, meu irmão mora em Pernambuco. Estamos aqui todo mês, entre 8 e 10 dias. E aí, enquanto a gente não está, a gente tem sempre o contato com a equipe aqui dos colaboradores Hoje que. é muito fácil, né? Hoje em É, dia é um telefone, você monta uma reunião, você conversa, você faz um, um ajuste fino dentro de um sistema. É importante você estar fisicamente, com certeza, é. mas como o senhor falou, a pandemia trouxe esse Essa mercado para a gente, ferramenta essa nova para a ferramenta. gente, né, A trabalhar. parte do leilão mesmo em si, ela É. veio uma ferramenta gigante que foi a internet. Você pegar hoje, o senhor tem uma parceria com o pessoal Central da Central Leilões e do Leilões, Canal do Boi. né, e do Canal do Boi. Central Leilão e Canal do Boi entra aqui e joga para o Brasil inteiro. Verdade. Você não tá só localizado aqui em Muquem, né? É, Você tá hoje, jogado para o Brasil inteiro. hoje os leilões nossos a gente vende normalmente para 10, 12, 15 estados. Graças a Deus, a nossa genética ela é muito bem vista Brasil É afora. muito requisitada também, né? Obviamente, o maior mercado nosso é a Bahia, que consome bastante, né? Quem está perto enxerga e vê e tem a oportunidade de ver
vir ver aqui na fazenda ver, em loco o nosso sistema de produção, eh, são os nossos principais clientes. É o cliente de um touro, esse é o principal cliente nosso, sabe. Aquele cara que Ele veio conta o aqui, caso desse touro o eh planeta inteiro, é ele um pequeno roda o mundo produtor que inteiro. precisa melhorar o seu rebanho, aí que é o nosso potencial de produção, ele é mais E importante. ele vende. Vende. Ele vende mais do que o leilão, É. porque ele sai aqui, ele diz assim: "Rapaz, essa bezerra aqui, ó", eu já tive em várias fazendas, eu trabalhava vendendo nutrição animal e atendendo algumas fazendas e digo assim: "Ó, rapaz, essa bezerra aqui, ó, ela é filha desse touro aqui que veio lá de Japarandu. É. Esse sêmen aqui, ele saiu, ela foi inseminada com um touro lá de Japarandu". Aí eles vendem, E né, você vende entendendo o isso, cara, faz com que a gente tenha uma responsabilidade ainda maior com o nosso cliente, né. Nós temos muita preocupação que ele fique plenamente satisfeito. Então a gente tem uma preocupação forte com pós-venda, com toda a atenção, com o transporte desses animais, com o acompanhamento depois da produção desses animais na casa do pessoal. Então, a gente pode ter um cliente de um touro ou cliente de 30, 50 touros anuais, a gente trata da mesma forma e com a mesma importância. Mas o cliente de um touro, ele é diferenciado a gente tem essa pulverização natural, das nossas vendas, que é muito sadia, né, você pulveriza bastante, não só, em clientes, mas por cidades, por estados, né, esparrama a genética de Japaranduba aí para todo lugar. E uma coisa interessante, Paulo, não sei se você sabe, o primeiro leilão nosso aqui presencial foi no ano 2000, né, já são 2000, 25 anos 25 fazendo anos. leilões, e na época não existia esse costume de se vender gado nem de corte, nem PO em leilões aqui na região. O leilão para cá, nós, temos esse orgulho em falar que nós fomos pioneiros em trazer o leilão para essa região. No início, Rapaz, muitos desafios, né, as pessoas chegavam antes, não compravam e queriam comprar no dia seguinte. E aí, quando chegavam no dia seguinte, para comprar o animal que não tinha sido vendido, eles viam que todos os animais tinham sido vendidos. Desde o início, a gente teve muito sucesso nessa na forma venda dos de animais. negociação, porque tem uma preocupação muito grande em preparar os animais, né, os animais são vistoriados por vários assessorias diferentes, então tem crivos de qualidade diferentes, e só sai para venda mesmo aquele que está, muito bem preparado. Pra você ter uma ideia, a gente passou a semana vistoriando aqui 320 animais para o leilão agora de julho, né, do dia 5 que nós vamos ter, 320 touros. Dos 320 touros, nós tiramos 250 animais aptos, da melhor qualidade para o leilão. Então há um cuidado muito grande. E esses Sim, 320 touros já vêm sendo preparados lá atrás, né. preparados, selecionados, descartados os que não correspondem. Então há sempre, Uma eh, preocupação com uma entregar o preocupação melhor, né. o melhor, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Obviamente de sanidade, de reprodução, isso tudo é muito bem analisado, sabe, para entregar sempre o que há de melhor. Inclusive a Agropecuária 5.0 vai estar aqui no leilão, Sim, vai com estar aqui com a certeza, vou gente. estar aqui nesse leilão, vou botar ali, ó, bem ali do lado ali, vou estar com com o stand, vamos ver aí como é que vai ficar, vamos colocar esse stand ali do lado Já desse está leilão. convidado e Então, confirmada a presença do estande da Agropecuária Agropecuária 5.0 aqui com 5.0 a aqui no leilão de parceria com a Japaranduba. Japaranduba. Pessoal, ó, mandar um abraço, né, e falar um pouquinho sobre o nosso sobre os patrocinadores, especialmente sobre o pessoal da Gefoscal, né, que é um pessoal que eu aconselho o senhor conhecer o produto, né, é um produto muito bom. Eu não sei se o senhor já teve experiência, aqui na região do oeste eles são muito fortes, eh, são saindo da agricultura e entrando na pecuária, atendendo a pecuária, que é um adubo fosfatado. No Uhum. lugar da gente colocar o químico, aí coloca esse produto que ele é um produto mais natural, ele não é um produto químico, e a liberação é gradual de fósforo. E aí, para você conhecer um pouco mais sobre o produto, é só clicar aqui em cima, você vai entender um pouco mais e entrar em contato com o pessoal da Gefoscal. Voltando para a fazenda, né? O mercado, o senhor falou sobre o mercado daqui da fazenda, qual é o principal mercado, que é esse mercado desse produtor, né? E como é que você define o preço justo para esse produto? Como é definido esse preço justo para o touro da Japaranduva? Porque assim, eu vejo centrais que tem, né? Eu mesmo vim aqui, fiz uma visita pelaquela empresa,
e aí eles acabaram colocando um touro lá dentro lá, é bem valorizado, os animais são muito bem valorizados. Como é que é definido um preço justo para esses produtos? Até para quem for entender quando comprar um touro, porque eu vinha na estrada, aí eu disse assim: "Rapaz, eu entendo pouco dessa questão entre o Nelore e PO, do Nelore", eu sei porque é uma briga gigante, é de séculos aí já. Aí você pensa assim, ó, é igual aquele ditado que o menino falou, eu prefiro o PO, eu Uhum. prefiro aquele animal ali que você sabe de onde veio, Que é a sabe quem é a origem, né? mãe, sabe quem é o pai, você É, sabe a árvore genealógica desse exato. animal, você sabe as DEPs dele positiva, tudo que você consegue entregar do animal você tem de histórico lá dentro, né. E como é definido o preço justo desse animal para quem está comprando? Isso é uma boa pergunta, boa, excelente pergunta. Primeiro falando um pouquinho do PO, né, quando a gente, preconiza o uso do PO, é exatamente isso, é um animal que a gente conhece ele, conhece os ancestrais dele e prevê o que os filhos podem produzir, Sim, né. Aí existe toda uma engenharia por trás da sigla PO, puro de origem, não é simplesmente um apelido, é uma coisa que a BCZ, por exemplo, tem mais de 80 anos trabalhando com isso e dando suporte para quem cria animais PO, né. Então existe o porquê se criar o animal PO. O nosso maior concorrente não é o Shape, pelo contrário, é o cara limpa. Esse é o grande problema. É aquele boi que o vizinho olha o bezerro do outro vizinho e fala: "Ah, eu vou comprar esse bezerro e ele vai ser meu reprodutor". Esse é um tiro no pé. É como se você plantasse uma lavoura de soja com a semente que você colheu do vizinho do ano anterior. Ninguém faz isso, porque vai tomar prejuízo. Em vez de colher 80 sacos, o cara vai colher 35, 20, entendeu? Então não faz. E na pecuária, aqueles pecuaristas mais antigos, aquelas fazendas menores que têm pouco acesso à informação, ainda tem gente que usa o cabeceira de boiada como reprodutor. sim, Isso é o maior sim, erro, isso é verdade. né? Agora você perguntou uma coisa interessante, como é que a gente precifica esses animais? A gente não precifica, a gente submete ao mercado a precificar. Então a gente faz o nosso dever de casa da melhor forma possível, reduzindo nossos custos, tentando otimizar todas as nossas receitas e ferramentas e oferta ao mercado através de leilão para o mercado precificar esses animais. Nós temos uma coisa que, desde a época do meu pai, ele falava muito isso, falava: "Ó, se a gente vender o gado barato, o comprador vai ficar feliz, vai satisfeito e vai voltar". A gente está investindo nele, porque o nosso animal, a nossa obrigação é vender um animal de alta qualidade. Se ele for mais caro ou se ele for mais barato, ele tem que desempenhar bem na fazenda do nosso cliente, Isso é verdade. né. E no ano que o animal, por situações de mercado, pelo paralelismo com o gado de corte, no ano que o mercado do touro está um pouco mais baixo, o cliente fica mais satisfeito. Sim, E é mais fácil dele voltar no ano seguinte e fazer a recompra. Nós temos uma taxa de recompra muito boa. Isso traduz um pouco do cuidado da que a gente, da qualidade qualidade dos animais e que do você cuidado que a entrega, gente tem né. com nossos clientes, né. Então aqui, desde o primeiro leilão, que aqui foi no ano 2000, mas os leilões de Aparanduba são de 1989, né, nós começamos em Pernambuco, passamos para Uberaba, fazemos aqui hoje, mas já fizemos no Tocantins. Os leilões de Aparanduba têm uma premissa de que o animal está literalmente à venda pelo melhor oferta. Aqui a gente não tem preço mínimo. É muito interessante você falar isso daí, porque assim, é a valorização do mercado que traz o preço do produto, né. A Exatamente. própria pessoa que está com o preço assim: "Quanto que vale esse touro?" Eu fico assim: "Rapaz, é imensurável o valor que eu colocaria em um touro desse que está aqui atrás". Porque eu não tenho ideia do quanto você já investiu nele em Uhum. tecnologia, o quanto você já investiu nele nisso. Por isso até essa pergunta, né, como é que você define esse preço justo? Mas é muito bom entender que as pessoas que estão adquirindo esse produto vai dizer assim: "Rapaz, quanto vai valer esse produto dentro do meu rebanho?", Sim. né. "Quanto vale um Não, bezerro desmamado mais cedo? Quanto vale um touro de 4 anos desse tamanho?", né, uma genética que ele pode trazer a futuramente pre para o meu a rebanho. precocidade que ele pode dar no rebanho, né. E o touro, a importância dele, ele vai além de desmamar um arroba a mais nos bezerros. A gente costuma falar que um touro PO comparado com um cabeceira de boiada, quando ele entra na fazenda, do nosso cliente, a primeira desmama já é um arroba mais pesado.
Mas mais que isso, o mais importante que isso é a genética das filhas desse touro que permanecem no rebanho por muito tempo. Na hora que você coloca a genética melhoradora no rebanho, talvez seja o único insumo que fica permanente. Isso é interessante também. Se você aduba um pasto, ele vai te dar responder, mas com 2, 3 anos, Dois, aquela 3 anos você tem que adubação que você fazer fez, uma você tem que fazer de novo. reposição. Você tem que fazer Na hora reposição. que você põe uma genética melhoradora no seu rebanho, nunca mais ela sai. Ela multiplica. Ela multiplica. Ela das filhas passa para as netas, vai bisneta e por aí vai. Entendeu? Então a genética talvez seja, em termos de tecnologia de produção de pecuária, a mais barata a ser investida, porque ela é permanente. Sim, e melhor do que você comprar um produto que não tem genética, que você vai pagar quase o mesmo valor ali, é melhor você ir atrás de um produto de qualidade, Sim. de tem história, tem uma marca, né, que é uma coisa muito importante daqui da Japaranduba, que é muito conhecida pela marca Japaranduba, Uhum. entendeu? Você chega no touro, todo mundo vê ali, ó, a marca do touro e diz assim: "Não, esse touro aqui é da Japaranduba". Tem a história por trás, tem a promoção da marca, você criou uma história, criou um legado aqui da sua fazenda, como ele é distribuído nesse tempo. Tem um ponto bem interessante que eu queria até fazer essa pergunta, era casada com os preços justos, que é assim, o você tem 2 mercados aqui dentro hoje, né, você tem um touro e você tem a fêmea, A fêmea você tem a matriz. fêmea que vai vender. Desses 2 produtos, quais são os produtos que mais sobressaem hoje, ou eles são parelho um com o outro? A maior procura, a maior demanda, qual que é a maior São demanda? públicos diferentes, né, a oferta de touros ela visa o produtor de bezerro de corte, principalmente. Principalmente porque a gente sempre tem ali 5% dos touros ou 10% dos touros que também são comprados para contribuir com rebanhos de gado PO, de fazer melhoramento genético. Mas a maior parte dos nossos animais a gente prepara realmente para andar no campo, para cobrir vaca. Esse é o nosso é o foco da nossa seleção, é produzir um animal que tenha capacidade de atender ao produtor de bezerro, de cobrir 30, 40, 50 vacas a campo e entregar lá um bezerro de 7, 8 arrobas na desmama. Esse é o grande foco. Quando você vende matrizes do teu rebanho, você está tentando atingir pares seus, pares. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles selecionadores também de gado PO, ou alguém que quer começar a criar gado PO. Então é um outro público, é um público mais, talvez mais refinado na arte de seleção, porque ele também vai selecionar um animal para expor o mercado e esse animal produzir carne. É interessante, porque são realmente a 2 gente, mercados 2 mercados, diferentes, tanto né, que a gente separa em 2 dias, o e leilão. você vê no sábado, o leilão do touro, É um é tipo de um tipo de público público, e no no outro domingo é o outro tipo de leilão, público. leilão de genética é um outro tipo de público. É, São coisas diferentes. você agrega muito valor à propriedade quando você trabalha com genética. Eu vinha estudando esses anos aí, e a genética, a história por trás, por ser PO, como o senhor falou aí, não é somente o nome puro de origem, né, existe todos os parâmetros por trás, tudo aquilo que foi passado para esse animal, toda aquela história que o senhor viveu aqui dentro para deixar ele nesse porte, para ele ter essa genética hoje. Então agrega muito valor numa propriedade. Uma pessoa comprando um animal, não é só comprando o animal, ele está comprando uma ele está agregando valor na propriedade dele. Sim. Esse é um ponto muito interessante, não só falando do Nelore aqui, da Japarandu, mas em si do E todo trabalho do de animal seleção, né? genético, né, do trabalho de Você seleção compra um genética. trabalho de seleção, não é uma coisa desconhecida ali que fez e tal, não. Você compra anos e anos de trabalho de seleção, de evolução, de descarte. E eu lembrei de uma coisa também interessante. Às vezes você fala em seleção genética, você seleciona para identificar os melhores animais. Sim, Mas também o contrário é verdadeiro. Você seleciona para identificar os piores animais e e descartá-los. descartá-los. Então é importantíssimo você não ter nenhum problema em descartar animais. Hoje, quando você chegou, estava encostando um caminhão ali, embarcando 27 touros PO de 600, 700 quilos, Nossa, que tem algum problema que faz com que a nossa marca e a garantia de qualidade que a gente tenha com a nossa marca não permita a gente vender como touro. Entendeu? Problema de aprumo, é um problema de fertilidade, é um problema de, enfim, qualquer que seja, vai para o frigorífico.
Tem Meu que Deus do céu. abater. Ah, mas você está perdendo dinheiro. Não, nós estamos ganhando clientes. Isso é Não estamos verdade. perdendo dinheiro. É entregando o melhor. É como o senhor Entregando falou sempre o melhor. desde o A início gen- do nosso podcast, a gente conversando, o senhor falando sempre em entregar o melhor, entregar o melhor, entregar o melhor. E isso é muito Exatamente. importante para aqui, para a fazenda e para as pessoas que vão visitar aqui o leilão. Deixa Uma chamada? uma chamada para a gente colocar aí, para chamar o pessoal para o leilão, né? Pessoal, agora em julho, hein? Tá pertinho. Dias 5 e 6 de julho, aqui na Fazenda Japaranduba, no Muquem do São Francisco. Leilão Japaranduba Ganar. Touros no dia 5, serão 250 touros aptos à reprodução, todos prontos, numa qualidade que a gente nunca vendeu. Trabalhar com melhoramento genético é legal, a safra desse ano tem que ser melhor do que o ano anterior. E esse ano realmente não é da boca para fora. Todas as pessoas que estiveram aqui essa semana falaram isso pra gente, que a safra está espetacular. Então, dia 5 de julho, que é um sábado, 250 touros à venda aqui na Japaranduba, com a Central Leilões, com a Agreste Leilões, transmitido pelo canal do Boi. Esse ano a gente vai ter que começar mais cedo por causa do volume. Então, às 10 horas da manhã, estamos batendo martelo. Queria convidar todos para virem tomar um café da manhã aqui com a gente e já ficar para o leilão do sábado. E no domingo, uma oferta super especial com 100 matrizes. E esse ano, algumas matrizes muito especiais. Nós vamos vender algumas doadoras de referência da nossa marca. A 4858, que é a vaca que fez da nossa marca 2 touros de repasse e mais 2 da marca anterior, quer dizer, uma vaca fantástica. Vamos vender filhos e filhas dessa matriz, vamos vender aspirações das nossas principais doadoras e 100 matrizes prenhas ou paridas e prenhas de alta capacidade produtiva. 5 e 6 de julho, junto com a Aqui, Agropecuária Agropecuária 5.0 5.0 vai aqui estar na aqui, com Japaranduba. certeza vai estar aqui. Vamos passar 2 dias Ó, agradáveis aí, bater papo, não, conhecer eu gente, mesmo já fazer bons eu vou negócios. trazer minha churrasqueirinha, vou ficar naquele cantinho ali, e Boa. já vamos logo acampar por aí mesmo. Hoje, né, qual que é a visão do seu Calparanhos para a pecuária do futuro? Qual que é essa pecuária que você Animadora, almeja? animadora. Eu acho que a gente tem muito ainda a crescer. O país é uma potência, né, mundial de agronegócio. A nossa pecuária, ela tem muito campo de evolução, principalmente quando a gente fala em intensificação, e a genética é um insumo a ser intensificado. Quando você melhora a genética, você reduz o tempo de engorda, né? Você trabalha, inclusive, para a sustentabilidade de todo o processo produtivo. Fazendo uma comparação com alguns anos atrás, há 30 anos atrás, você mandava um touro para o frigorífico com 3 anos e meio, 4 anos, pesando 16, 17 arrobas. Hoje a gente manda um touro para o frigorífico com 22 meses, pesando 22 arrobas. Evoluiu nutrição? Evoluiu Sim. demais. Evoluiu o manejo? Sim. Mas se não tivesse evoluído a genética, isso não seria possível. Sim. Então, essa é a visão que eu tenho do futuro, é intensificação. Intensificação em todos os aspectos, seja na nutrição, na conservação de forragens, na qualidade genética, na seleção genética. Acho que o campo para isso é muito grande e o Brasil absorve qualidade nessa área. Sim, com certeza. E qual que é o legado que o Cal deixa aqui? O senhor como pessoa, não só a Japaranduba em si, que a Japaranduba, o legado dela tá dentro de cada fazenda, dentro de cada cliente que já passou por aqui e levou um touro. Mas qual que é o legado que o Cal, né, deixa para... Então, o que eu queria deixar, né? Eu não sei se eu vou conseguir deixar, mas é o amor pelo que faz. Talvez a gente mostrando isso na prática, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu deixo de ir para vários lugares do mundo para ir para a fazenda, para passar um dia na fazenda, para selecionar, para ir para o curral. Desde de novo, eu faço isso e faço porque eu gosto. Abrir uma planilha, ajudar numa seleção, acompanhar os assessores. Então, assim, o que eu gostaria de passar é aquilo que a gente começou a nossa conversa hoje falando, né, do amor à profissão. Né? Quando você gosta do que você faz bem feito e tende a melhorar. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem aí para novas gerações, é exatamente essa. Cara, se você gosta, enfia a cara que dá certo. Com certeza. E esse
Foi mais um podcast Pecuária 5.0 com o Carl Paranhos aqui na Fazenda Japaranduba Ganá. Agradecer demais a sua participação, muito conteúdo de qualidade. Com certeza vamos ter vários comentários aqui, o pessoal vai falar sobre, né, esses assuntos que nós comentamos. Se você quiser conhecer a Fazenda Japaranduba, né, ó, tem esse QR Code aqui em cima, a gente vai colocar um QR Code aqui em cima com a localização, né, com os dados do Instagram, do site da Japaranduba, que tem um site lá de Japaranduba. Você pode vir visitar aqui durante o leilão, né, Sim. para conhecer esses maravilhosos animais aqui, ou adquirir um animal, levar para sua fazenda. Se você quiser também, né, vir conhecer a Agropecuária 5.0, tá esse QR Code aqui do lado, a gente falou um pouquinho sobre a loja, né. Esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado de verdade. E muito obrigado.